Olá, pessoal! No vídeo de hoje apresentaremos um exemplo simples de comunicação utilizando a nossa biblioteca Lumen em linguagem C, na plataforma Arduino. Esse projeto demonstra de forma simples o envio e recebimento de dados pela serial. O que acontece executando esse projeto no display, que está comunicando com um Arduino rodando esse código, é que quando se arrasta o dedo nesse slider, são escritos valores na variável valor 1, o Arduino recebe esses dados e envia os dados recebidos para a variável valor 2. Com isso, podemos observar de forma simples o envio e a recepção de dados. Agora vamos entender o funcionamento desse código. A primeira linha inclui o arquivo de cabeçalho, lumenprotocol.h, que contém as definições e declarações das funções e estruturas utilizadas pela biblioteca. Essas duas funções, Lumen Write Bytes e Lumen Get Byte, são pontes entre a lógica da biblioteca Lumen implementada em C e o ambiente de comunicação serial. Então, independentemente da IDE que você estiver utilizando, essas duas funções devem ser incluídas no seu código. Com essa sintaxe, o que muda é o conteúdo escrito aqui dentro. Aqui deve-se colocar o respectivo código para fazer envio de dados para a porta serial, e dentro da função Lumen Get Byte, deve-se adicionar o código para a recepção de dados na porta serial. No caso do Arduino, os códigos para enviar e receber dados pela serial são simples. Basta utilizar as funções Serial Write, Available e Read. Então, se estiver utilizando o Arduino, você pode copiar esse trecho e adicioná-lo no início de seus códigos. E se estiver utilizando outra IDE, basta adicionar os códigos de leitura e escrita na serial dentro dessas funções, para então utilizar a biblioteca normalmente. Nessa linha é criado um Lumen Packet, que, conforme vimos no vídeo de apresentação dessa biblioteca, é uma estrutura de dados que representa um pacote de informações no contexto do protocolo Lumen. Então, nessa linha está sendo criado um Lumen Packet chamado valor 2. Ele tem endereço 20 e é do tipo Signed 32. Assim como vimos no outro vídeo, o tipo de dados do Lumen Packet deve ser definido com esses nomes. E o tipo definido deve ser o mesmo da variável criada no UniQView Studio. Então, esse Lumen Packet está associado a essa variável do display e manipulará os dados como sendo do tipo Signed 32, que é o mesmo tipo da variável do display. Na linha abaixo está sendo feita a declaração de uma variável constante chamada valor1address, que possui o valor 10, que será usada posteriormente no código. E nessa linha é criado um Lumen Packet, que é um ponteiro chamado Current Packet. Esse ponteiro será utilizado na recepção de dados. No setup está sendo inicializada a porta serial do Arduino. A lógica que está sendo executada aqui no loop é a seguinte. Conforme vimos no outro vídeo, a função Lumen Available retorna a quantidade de pacotes disponíveis, e esse loop while é executado quando o retorno de Lumen Available é maior que 0, ou seja, somente quando tem pacotes disponíveis para leitura. Quando o while for true, o current packet recebe o retorno da função Lumen Get First Packet, que é o primeiro packet da fila do buffer. Abaixo é executada uma lógica onde se o address do current packet for igual ao valor dessa variável, ou seja, o endereço do pacote recebido for 10, esse if será verdadeiro. Após isso, o data do tipo Signed 32 do packet valor 2 recebe o valor do data de tipo Signed 32 do current packet. Lembrando que o data type deve ser especificado com esses nomes. Essa linha faz o envio do packet pela serial, com a função Lumen Write Packet. Então essa linha atualizou o valor do data do Lumen Packet, e essa linha enviou o Lumen Packet pela serial. Nesse caso, o Arduino está enviando para o endereço 20 o valor que foi recebido do endereço 10. E esse foi um exemplo simples de utilização da biblioteca Lumen, em linguagem C. Obrigado por assistir. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Até breve!